Olá, pessoal! Estamos começando, então, mais um episódio do podcast sobre mentes. Hoje, o nosso assunto vai ser sobre procrastinação. Antes de iniciar o assunto, já vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, darem like, curtirem. Então, eu e a Fê hoje vamos abordar esse tema que eu sei que as pessoas pedem bastante, as pessoas têm muita dúvida, né, Fê, sobre procrastinação. Então, a gente separou aqui algumas coisas importantes, algumas perguntas que a gente mesmo fez, né? A gente fez alguns pontos importantes principais aí da procrastinação, que eu acho que vai ajudar bastante vocês. E começando, né, Jéssica, tu procrastina? Olha, eu procrastino. Procrastino. Eu acho que a procrastinação é um comportamento muito natural, né, de todos nós. E até necessário muitas vezes, porque no sentido da gente poder priorizar algumas tarefas, algumas atividades, a gente procrastina outras, né? Eu também procrastino, e eu acho que também é fundamental a gente dizer qual é a definição. O que é procrastinar? Né? As pessoas falam de uma forma mais direta, mais leiga, que procrastinar é deixar para depois. Sim, procrastinar é o ato intencional, né, de adiar o início ou o curso de uma tarefa. É uma decisão voluntária. A gente decide procrastinar. É uma escolha. A gente adia intencionalmente uma tarefa, mesmo sabendo que isso vai nos causar um prejuízo. Por isso que eu sempre falo que não tem problema a gente procrastinar. O ponto é quando essa procrastinação se torna um hábito, se torna crônica, né? Que aí sim é uma procrastinação que causa um prejuízo para a nossa vida. Sim, né? sim. Então, acho que é importante a gente começar com uma definição, né? Porque as pessoas sabem o que é procrastinar. Né? Mas fica aqui uma definição bem literária, bem científica, né? E é importante também a gente ver que sair, né, alguns dados, enfim, que de 15 a 20% da população adulta procrastina, né? E mais de 50% dos adolescentes procrastinam. Né? Então, por que hoje, né, se a gente for pensar, nos anos 70, era bem menos, eu não lembro a prevalência, mas bem menos pessoas procrastinavam. Né? De 4 a 5%. Isso, de 4 a 5%, né? E se a gente for pensar, é meio óbvio até, né? Porque antigamente as pessoas iam para o trabalho e voltavam para casa, né? Iam para o trabalho, conseguiam focar, fazer suas coisas, não tinham né, esses todos estímulos que existem hoje, né? Esses hiperestímulos, várias coisas, eu tenho várias coisas para fazer, aí a pessoa pensa, eu tenho várias escolhas e não consegue focar em nenhuma, né? Porque a pessoa quer dar conta de tudo também. Então, tem muito mais atrativos hoje em dia, né? Antigamente o trabalho era, né, o foco de entretenimento, né, de atenção, de renda, né? Hoje a gente tem muito mais atrativos, né, para além do trabalho. Então, e o adolescente, ele procrastina muito mais. Eu tô colaborando contigo porque eu li essa pesquisa também, que o adolescente ele procrastina muito mais. É importante para quem está assistindo, né, adolescentes que nos assistem, famílias que têm adolescentes, porque é a região do córtex pré-frontal, que é essa região atrás da nossa testa, que é a região do cérebro responsável por raciocínio, por organização, por planejamento. No adolescente, essa região ela é desenvolvida. Ela não está ainda muito madura, muito desenvolvida. Essa região ela é desenvolvida, chega na sua maturidade lá pelos 21, 22 anos. Então, o adolescente não tem essa região ainda muito madura. Exato. Então, por isso que o número, né, de 50% dos adolescentes que procrastinam é alto, justamente por isso. Né? Exato. E é importante a gente saber disso, né? Porque os pais, às vezes, têm uma hiperexigência em relação aos filhos, né? Até em relação à questão do sono, né? Porque os adolescentes também, ele tem uma questão do ciclo circadiano ser um pouco mais empurrado, né? As crianças e adolescentes. Então, dormir mais tarde faz parte, porém, eles não podem justamente por causa do horário da escola, que é às 7 horas, é muito cedo, né? Para o adolescente estar bem, assim. Então, tem uma série de questões aí, né? Eu acho que a gente até vai fazer um episódio sobre isso, a questão dos adolescentes, tanto em relação ao sono, procrastinação, que eu acho bem interessante para os pais saberem disso, e até os adolescentes mesmo, né? Eu acho que são informações bem relevantes. Então, é bem isso, assim, é avaliar esses prejuízos, né? E o que acontece no cérebro, né, de um procrastinador. Aí a gente pensa no pessoal com TDAH, né? A gente pode associar um pouquinho. Né? Vamos pensar que quem tem TDAH
tem um déficit no sistema dopaminérgico na fase tônica, que é como se fosse uma mangueirinha que tivesse ligada, né? E aos pouquinhos desse pequenas jarradas de dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. Né? Então, quem tem o TDAH não tem essa parte desenvolvida, tem esse déficit na fase tônica. Então, vamos pensar que é muito difícil notar uma grande recompensa. Né? Assim, então, por que quem procrastina? Porque não vê recompensa nisso. Né? Não vê recompensa no depois. É muito difícil, porque daí já tocou o celular, já tem um e-mail, aí a amiga já ligou, e ele não consegue se conectar naquilo justamente porque talvez não perceba uma recompensa suficiente para ele se manter naquilo. Aí se torna realmente complicado. Né? Eu acho que a procrastinação, ela envolve basicamente 2 processos. Motivação e tomada de decisão. Né? O nosso cérebro está constantemente decidindo, né, por algo. Nós estamos a todo momento decidindo, né, por alguma coisa. E nesse processo de tomada de decisão, tem 2 regiões que se comunicam e que se interagem. A região racional do nosso cérebro, córtex pré-frontal, que eu falei antes, e a nossa região do nosso sistema límbico, que é a região das nossas emoções, que processa as nossas emoções. Então, na tomada de decisão, são 2 regiões se comunicando, interagindo, a região racional, córtex pré-frontal, e a região emocional, o sistema límbico, que interagem para que a gente possa tomar uma decisão. Num processo de decisão, o nosso lado emocional, ele está muito acionado, né? Todas as decisões que a gente toma, geralmente a gente não toma elas pela questão emocional, não racional, porque racional a gente sabe que eu preciso gravar esse podcast, eu preciso fazer esse podcast porque é importante para mim, porque eu quero disseminar conteúdo. Agora, muitas vezes eu não faço o podcast e eu procrastino pelo meu lado emocional, de como eu vou me sentir ao fazer o podcast, as emoções que estão aqui presentes, da ansiedade, do medo de errar, de falhar, das pessoas não gostarem, não curtirem, né? Ou de como eu vou me sentir depois, né? Então, o nosso lado emocional, ele está muito presente numa tomada de decisão, né? Então, na procrastinação, são esses 2 processos interagindo, tomada de decisão e motivação. E no nosso cérebro, a gente tem um sistema que é chamado sistema de recompensa, né, que é onde tem uma região onde tem vários neurônios e células que produzem dopamina. Então, esse sistema está a todo momento identificando quais são as recompensas que eu vou ganhar nas tarefas que eu tenho que executar no dia a dia. O cérebro, ele faz não é consciente, ele faz esse cálculo instantâneo, segundos, né, do componente da recompensa, da distância dessa recompensa, se é uma recompensa a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, se é uma recompensa imediata, né? E do esforço que eu vou ter que ter para fazer essa tarefa. Né? Então, o sistema de recompensa, ele faz esse cálculo, vamos dizer assim, de uma forma grosseira, né? Onde ele vai fazer essa equação da recompensa, da distância dessa recompensa e do esforço dessa tarefa. Então, por isso que a procrastinação, ela está muito ligada à questão da motivação, porque se não tem uma motivação para fazer determinada tarefa, você não tem um porquê, você não tem um valor que eu realmente identifico como importante, eu procrastino. Por quê? Porque o nosso sistema de recompensa, ele não identifica que tem uma recompensa imediata, ou ele identifica que é muito esforço para conseguir aquela recompensa, ou é muito esforço e a recompensa é a longo prazo. E aí, então, o nosso cérebro calcula, não. Então, eu não vou direcionar, né, o meu foco para essa tarefa, porque essa tarefa demanda muita energia. E o nosso cérebro, ele quer poupar energia. Poupar energia para aquelas atividades que são de recompensa imediata. Exato. Então, ele tem a facilidade e motivação para procrastinar, né? O procrastinador, ele tem muita facilidade em fazer coisas diferente da tarefa que ele sabe que precisa fazer. É como se fosse esse sistema de luta e fuga, né? Ele encara aquilo como algo, muitas vezes, né? Ele encara aquilo como algo perigoso. Né? Então, e ele vai procrastinando. É perigoso, por exemplo, né?
e ali abrir um livro que eu sei que precisa ler, um livro, sei lá, de 200, 300 páginas, né? É perigoso isso. Por que ele sente que é perigoso? Porque ele tem uma crença de que ele é incapaz. E isso vai fortalecendo muito, né, a questão dessa crença de incapacidade mesmo. Então, ele acha que ele não é bom o suficiente, e por ele não achar que é bom o suficiente, ele vai deixando para depois as coisas, pelo medo, né? O que vai acontecer se eu abrir esse livro e não conseguir ler? Né? Vai ser terrível, né? Eu vou fortalecer a ideia de que eu não consigo, né? E essa ideia de que as pessoas são melhores, né? De que eu não sou bom o suficiente, isso foi apresentado a ele ao longo de toda a sua história de vida, através das experiências, né? Então, ele tem, às vezes, motivação para procrastinar, né? É muito fácil para ele fugir. Né? Por isso que é tão difícil a gente sentar e fazer o que tem que ser feito. Porque é uma pura motivação para fugir, assim. Tudo é mais legal, né? Tudo é mais fácil, assim. Vou lá... E aí, é uma falsa sensação de que aquilo é... De que tu tá sendo produtivo. Né? Então, eu vou lá, vou responder os e-mails, vou responder tudo agora. Né? E dá a falsa sensação de que, ó, tá tudo check, né? Tudo certinho. Mas aquele compromisso um pouco mais difícil foi deixado. Né? E ele sabia que ele precisava fazer aquilo. Então, acho que é isso que a gente tem que cuidar, assim. Né? A pessoa que procrastina acaba sempre reforçando muito essas crenças intermediárias, assim, né? Sim. De insuficiência. Então, é essa situação. Aí, né, vem esses pensamentos de que eu não sou bom o suficiente. Né? Aí vem a emoção de que, né, a emoção de medo, que é o principal, né? Medo. Por vezes, tristeza aparece, né? E aí ele tem aquele comportamento de fazer qualquer outra coisa que não seja aquilo. E fica um ciclo, né? Então, esse é um ponto importante, né? Outro ponto importante também, eu acho, que a gente deve citar aqui é qual é o maior veneno do procrastinador, né? Qual é o maior, né, ponto aí, o motivo que leva ele a procrastinar? O perfeccionismo. E tem várias literaturas científicas que correlacionam a procrastinação com o perfeccionismo. Né? De nunca tem o momento certo, nunca é a hora certa, nunca eu sei o suficiente, né? E aí fica esperando o momento certo, e esse momento certo ele não chega, e aí vai procrastinando, né? Passa do ponto da excelência para o perfeccionismo, né? E aí aquela área onde a pessoa está se exigindo demais e aquela área que está empacada, que está travada, que está parada, que é onde a pessoa procrastina, né? E aí a tarefa fica pesada e a pessoa paralisa. Exato. Essa questão do perfeccionismo é muito interessante, né, Fê? Porque é como se, para ele iniciar um comportamento, uma tarefa, ele precisa ser muito bom. Né? Ele precisa ser ótimo. Então, como é que ele vai começar? Olha o peso, né? Eu preciso fazer esse podcast de maneira perfeita já no primeiro dia. Né? Então, olha que pesado. Né? Então, ele vai deixando para depois, de novo, né? Falando em fuga, ele acaba fugindo daquilo, fazendo todo o resto, né? Porque ele quer que seja perfeito. E o perfeito, né? Por mais que ele saiba, entre aspas, que não existe, né? Ele tem essa ideia de que os outros são melhores. Eu não sou tão bom quanto o fulano, né? Então, a gente precisa romper esse padrão de crenças, né? Para que ele possa entender que aos pouquinhos que ele precisa ir fazendo as coisas, né? Ele não precisa chegar e ler todo o livro, ele pode ler 2 páginas, e tá bom. A gente precisa ter a primeira versão. Primeira versão de alguma coisa, né? Para que com essa primeira versão a gente possa ir performando e modificando, né? Mas a gente precisa avançar, né? Dar o primeiro passo. E essa questão, né, Jéssica, que tu traz, assim, do procrastinador, tem que cuidar também aquele procrastinador que acaba sendo um evitador aí. Um evitador, né? Eu evito de fazer aquilo que eu preciso fazer, né, pelos medos, porque a procrastinação, por trás da procrastinação está o medo, né, o medo de falhar, o medo do resultado, o medo de me expor, o medo de não ter o controle do que pode acontecer, né, o medo de dar certo. O medo de dar certo, tem pessoas que têm medo de dar certo, né, então por trás da procrastinação está o medo, e aí o medo faz com que a pessoa acabe evitando, daqui a pouco esse comportamento já está generalizado na sua vida, né? De procrastinar pelo medo de expor, medo de falhar, né? Medo de errar. E aí, qual é a recompensa desse comportamento? Porque se a procrastinação, ela está muito ligada à recompensa, se tem recompensa ou não, se a recompensa é
imediata, média, curto prazo, qual é o esforço, se eu tenho que ter muito esforço para realizar aquela tarefa ou não. E a pessoa que procrastina demais e acaba sendo um evitador, qual é a recompensa desse comportamento? Ele se sente mais confortável, né? O alívio. Gera um alívio. Não fiz, não me expus. Um alívio momentâneo, né? Um alívio momentâneo, mas essa é a recompensa. A pessoa acaba ficando recompensada, não é que é uma recompensa funcional, adaptativa, né? Sim, não, sim. Porque a gente sabe os prejuízos emocionais que isso pode causar na dificuldade da autoestima, da autoconfiança, da percepção, né? Uma baixa percepção de autoeficácia, né? A pessoa acaba não fazendo, procrastinando, não se expondo, né? Não conquistando o que precisa conquistar, e isso pode causar uma série de prejuízos emocionais mesmo, né? E pela recompensa do alívio, né? Então é como tu disse, a dopamina, que é o neurotransmissor que gera motivação, né? E que ela gera tanto motivação para iniciar o comportamento como para manter o comportamento, né? Se ela não está presente, né, nas nossas atividades, no sentido da gente não identificar valor naquilo, né? Ela acaba não... Como é que eu posso dizer assim? As células, as vias dopaminérgicas acabam não sendo regadas, né, de uma forma bem leiga, assim, acabam não sendo regadas, e aí a gente faz com que a gente não decida pelaquela tarefa. Exatamente, Então, alguns pontos importantes aí, né? Como a pessoa faz para deixar de procrastinar, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, é cuidar dessa questão do perfeccionismo, né? E muitas vezes, por mais que a gente saiba, né, teoricamente, é tudo lindo, né, quando a gente fala, né, sempre, buscar psicoterapia é uma boa escolha, assim, nesse sentido, porque tanto para cuidar do perfeccionismo, quanto para fazer a reestruturação de crenças intermediárias, enfim, né, reestruturar esse padrão de crenças também é importante, e a pessoa vai conseguir sim psicoterapia, né, provavelmente. Então, essas duas coisas é importante. Outra coisa importante, encadeamento de estímulos, né? Então, vou fazer e vou procurar uma recompensa a curto prazo. Então, ir associando isso, assim, né? Unir o comportamento de executar com uma recompensa. Então, isso, se aquelas coisas primeiras, assim, não deu certo, por exemplo, vou lá em psicoterapia, vou reestruturar as crenças, vou cuidar do perfeccionismo, vou entender que eu posso ir aos pouquinhos, a gente precisa fazer esse encadeamento de estímulos, né? Então, visualizar a recompensa. E se dá a recompensa a curto prazo. Por exemplo, eu vou agora fazer os meus estudos de 30 minutos, depois, parando isso, eu vou conversar com uma amiga, ou eu vou tomar um café, ou eu vou, sei lá, fazer alguma coisa que eu gosto, dar uma volta com o meu cachorro, né? Então, isso é muito importante. Isso vai ajudar ele, tá? Automatizar o processo também é importante, né? Então, facilitar o processo para que ele possa, né, não se perder nesses estímulos ambientais, né? Por exemplo, né, você não vai começar um trabalho sendo que a sua sala está um caos, né? Tem criança chorando, tem um monte de gente conversando, tem o seu celular ligado no alto com, né, várias mensagens ali saindo, né? Então, eu acho que isso também é importante, né? Automatizar o processo. Outra coisa, modular o seu microambiente. É basicamente isso. A gente cuidar do nosso ambiente. Avaliar que estímulos que tem aqui que estão me atrapalhando. E o que eu posso fazer para melhorar isso. Por exemplo, eu vou lá antes de estudar. Eu, por exemplo, tenho essa técnica de colocar meu celular no modo avião. Aí eu aviso todo mundo. Né? Todo mundo assim, eu aviso meu marido, eu aviso, sei lá, minha mãe, ou alguém que eu tenho reunião daqui a pouco, de que agora, durante 40 minutos eu vou estudar, e aí depois eu respondo essas pessoas. E eu respondo de maneira muito mais tranquila, né, e melhor, porque eu vi que eu fiquei esses 40 minutos só focando naquilo. Então, olha como é bom, né, a gente cuidar dos nossos estímulos e focar no que precisa focar. Porque se a gente faz pequenas movimentações, né, se a gente fica esse pouco tempo fazendo o que precisa ser feito, a gente acaba enfraquecendo aquela crença de insuficiência. Né? Porque, poxa, olha aqui, consegui fazer. Né? Que legal, realmente consegui fazer. Né? Então,
Por isso que é importante a gente entender que precisa fazer as coisas com pequenas, né? Tempo pequeno. Não é sair estudando durante 2 horas sem parar, mas dividir isso em espaços curtos para que a gente entenda que a gente é capaz. Porque senão a gente se perde naquela crença de incapacidade e aí isso vai por água abaixo. Não tem como, né? Outra coisa é associar um comportamento a uma regra que você sabe que gosta, né? Aquilo que eu tinha falado antes. Então, a reestruturação cognitiva é bem importante nesse caso para te ajudar na procrastinação. Até porque nosso comportamento ele é muito governado por regras, né? Jéssica, se tu chega num restaurante e tem ali uma mesa com reservado, tu não senta. Sim, exato. Ali é uma regra, né? Porque aquela mesa está reservada. Né? Se tu vai num ambiente qualquer que tá ali, que não é permitida a entrada de cachorro, só basta uma plaquinha para que tu respeite aquela regra. Então, o nosso comportamento, ele é modulado por regras. E até é por isso, assim, né, que tem aquelas pessoas que procrastinam quando tem um prazo definido para entregar uma tarefa X e procrastinam até chegar no limite do prazo. E tem aquelas pessoas que procrastinam quando não tem ninguém te cobrando. Né? Por exemplo, eu tenho que ir para academia. Ninguém me cobra. Né? Não sei, eu mesmo, mas não tem ninguém, não tem uma regra externa, uma pessoa, né, externa para me cobrar para ir para academia. Mas eu procrastino aquele comportamento. E eu acho que esse comportamento, quando não tem nenhuma regra, é onde a gente procrastina mais ou por mais tempo. Justamente porque não ter uma regra modulando o nosso comportamento. E nesses casos, né, Jéssica, de pessoas que procrastinam, isso é muito comum. Eu falava isso semana passada com um paciente, inclusive, que ele tem um TCC para entregar, né? E ele dizia que estava procrastinando muito, que ele tinha o prazo para entregar até outubro, e do primeiro capítulo, assim, da tese dele, e que ele estava... Como ele sabia que ele tinha que entregar lá pelo dia, um exemplo, 15 de outubro, ele estava arrastando, porque ele sabe que tem prazo ainda. E aí, a gente percebe que essas pessoas que procrastinam até chegar no último momento, o que gera motivação para que elas façam a tarefa? Porque tu vai perceber, né? Quando chega ali na reta final, na semana final, nos dias finais, a pessoa acaba se motivando e fazendo. Porque o motivador, a recompensa, é o medo. A recompensa desse comportamento da pessoa fazer no final, na reta final, é o medo. O medo de não conseguir entregar, o medo de não ser aprovado, o medo de ser exposto na turma com os professores, né? O medo de perder um semestre. Então, o medo, ele gera motivação e faz com que a pessoa faça a tarefa na reta final. Né? Claro que esse comportamento eu acho meio perigoso, assim, né? Da gente correr o risco de se motivar pelo medo na reta final para fazer, né, aquilo que precisa ser feito. Porque a gente não tem tempo para revisar, né? Isso pode causar muita ansiedade, mas a própria ansiedade e o estresse, ele muda a nossa circuitaria, a nossa química, inclusive no nosso sistema de recompensa, né? E aí gera a ansiedade, gera o estresse e essa emoção faz com que a gente se motive para fazer a tarefa, né? Então, eu diria que tem 2 jeitos de procrastinar, assim, né? E eu falei sobre isso porque engajei, né, sobre esse assunto por causa da questão das regras, né, que tu falou, assim. E o nosso comportamento, ele é modulado por regras. Modulado por regras, exatamente. E outra coisa importante que a gente precisa entender, né, que principalmente quem procrastina muito, todos nós procrastinamos, né, mas tem pessoas que procrastinam mais no sentido de trazer realmente prejuízos significativos para sua vida. E agora tu falou de um paciente, eu também até atendi uma paciente hoje que ela procrastina bastante, e ela tem essa mesma sensação que tu trouxe, assim, de eu gosto de deixar as coisas lá pro final do prazo, porque me dá uma... sei lá, né? Eu gosto de sentir isso. Adrenalina. Essa adrenalina, eu gosto. E eu consigo concluir. E ela realmente é muito bem na empresa dela, vai muito bem na empresa dela, vai muito bem no trabalho dela. Mas ela tem isso, né? E a gente estava avaliando os prejuízos que isso poderia causar. Né? Dando ansiedade, às vezes ela não dorme bem. Ela passa antes de dormir pensando em amanhã. Mas eu não consegui anotar, né? Então, gera, assim, prejuízos, né? E a gente precisa diferenciar 2 coisas, né? Existe a felicidade hedônica e a eudaimônica, né? São 2 tipos de felicidade, né? E existe já pesquisas que mostram, enfim, livros que mostram que a gente precisa dos 2, né? A felicidade hedônica,
que é a felicidade em que é prazeres imediatos, né? Que a gente vai lá, que a gente come o que a gente quer, né? Que a gente que é recompensado em curto prazo, e a felicidade eudaimônica, né? Que é quando, por exemplo, a gente conclui algo que é importante para nós, né? E nos sentimos satisfeitos por isso. Geralmente são coisas mais difíceis de se manter. Né? Por exemplo, estudar para uma prova de concurso. Né? Assim, poxa, eu tenho que estudar. Né? Mas depois que tu passa na prova, depois que tu conclui, tu vê que aquilo foi necessário. Então, a gente precisa dos dois, né? E é importante, assim, quem procrastina saber disso. Né? Porque não é sempre que eu vou ceder aos prazeres imediatos, né? Eu preciso entender que felicidade eudaimônica é importante para minha vida. Para eu conseguir, né, ter uma qualidade de vida boa, né? Uma saúde mental. Enfim, então, achei que falar sobre isso também seria importante. Ótimo. E acho que só aí retomando as estratégias que a gente estava falando antes, né, de modular o ambiente, de criar uma agenda. E aí nessa questão da agenda, né, Jéssica, eu acho que é importante a gente ter uma agenda e um planejamento da nossa rotina, porque se a gente corre o risco de planejar no dia ou na hora, né, a gente corre o risco de ser comandado pelas nossas oscilações de humor daquele dia. Sim. Né? Hoje não estou bem, hoje não estou muito animado, hoje não estou muito motivado, hoje estou cansado, hoje dormi mal. Né? Aí se eu deixo para tomar decisão na hora, que é um processo oneroso, que demanda energia, facilmente a gente procrastina. Né? Então, por isso que a agenda, né, e diria não só a agenda em si, mas o planejamento da semana, ela evita muito, ela encurta, né? Além de automatizar a nossa rotina, ela pode evitar com que a gente procrastine, porque a gente já decidiu fazer aquela rotina independente da nossa oscilação de humor daquele dia, do nosso ânimo, né? Porque, como eu falei no início, a procrastinação envolve tomada de decisão e motivação. A tomada de decisão, para a gente tomar uma decisão, o nosso cérebro trabalha com duas regiões, racional, córtex pré-frontal e sistema límbico, as emoções. E as emoções estão muito envolvidas na nossa tomada de decisão. Né? Então, acho que isso é importante. Quanto mais a gente puder organizar o nosso dia, a nossa rotina com antecedência, para a gente não cair na armadilha das nossas emoções. Exato. E eu sempre digo que a gente não pode confiar na gente mesmo. Né? A gente tem que pegar, a gente não pode confiar no nosso cérebro. A gente tem que colocar isso em algum lugar. E a agenda é uma excelente ferramenta, uma excelente estratégia, né, Fê? Da gente poder organizar, colocar isso no papel e visualizar, seja todo domingo, seja toda segunda, seja todo sábado, mas visualizar como é que vai ser a minha semana. Para gerar uma certa tranquilidade, diminuir o nível de ansiedade também, né? Porque não dá pra gente confiar, assim, eu acho que amanhã eu já sei mais ou menos o que fazer. Né? Então, as chances de você não concluir, né, não conseguir concluir aquele comportamento, enfim, aquela atividade, é imensa. Né? Porque a gente não pode confiar na gente. Então, colocar agenda, seja numa agenda física de papel, seja uma agenda online, mas de poder a gente ter uma agenda e daqui a pouco estabelecer cores, né, de nível de importância, assim, vermelho, azul, verde, né, e como prioridades, porque não adianta tudo ser prioridade também, não tem como. E nada é prioridade. Daí nada é prioridade, exatamente. Então, a gente precisa priorizar algumas coisas, né, e a gente precisa, o que é mais importante essa semana? O que é aquilo que eu não posso, que é inegociável? Né? Então, a reunião, né, lá da empresa, né, o episódio do podcast, né, o paciente tal. Então, tem coisas que devem ser estabelecidas como prioridades, e aí a gente vai nivelando, assim. Então, isso também ajuda. E encarar a agenda como algo obrigatório mesmo. A agenda, no sentido de as atividades como algo obrigatório. Não é só o trabalho que é obrigatório. E na academia também vai ser um compromisso comigo. Né? A reunião também vai ser um compromisso. Né? Claro que em níveis de prioridades, mas, de fato, fazer aquilo que a gente se comprometeu. Isso muda tudo, né? Porque muitas vezes a gente estabelece coisas, mas não faz. Fica na agenda ou fica nos pensamentos. Então, a gente precisa falar muito de ações de compromisso. Eu preciso fazer aquilo. Né? Então, e entender que não é fazer de maneira, né, ficar 2 horas fazendo uma atividade, mas fazer pequenos espaços de tempo.
quebrar a atividade em micro tarefas também, Isso. né? E aí, claro, aí esse paciente que eu comentei antes do TCC, né? Ele disse, mas Fernanda, eu já quebrei o meu TCC em várias partes, hoje eu vou fazer um parágrafo, hoje eu vou fazer um capítulo, hoje eu vou fazer uma página, e mesmo assim eu lá sentado, vem a preguiça, né, vem a vontade de procrastinar. É óbvio, ali é o sistema de recompensa dizendo, nossa, tem muito esforço aí, a recompensa é a longo prazo, porque a recompensa só vai ser depois que ele entregar o TCC, tirar uma nota boa e passar. Então não é uma recompensa imediata, é o sistema então ali de recompensa dizendo, não, avisando o cérebro, não vamos fazer essa atividade, é chata, vamos fazer uma outra que tem uma recompensa imediata, né? Mas aí cabe a nós, né, adultos, perceber naquele momento a procrastinação, né? Eu acho que ter consciência disso, eu acho que isso é importante, né? Entender que, bom, por mais que o nosso cérebro, né, que se desenvolveu dessa forma, né, tá dizendo, vamos fazer uma outra atividade que é mais gostosa, ele tem um compromisso que precisa fazer, e eu falo assim, faz a técnica, eu sempre falo assim, ó, nesse momento que tu tem que sentar para fazer uma micro tarefa, né, um micro passo daquela tarefa, e vem a vontade de procrastinar, a técnica de 5 minutos. Qual é a técnica de 5 minutos? Começa a escrever qualquer coisa. Senta e começa a escrever. Se tu der 5 minutos para começar a escrever qualquer coisa, automaticamente, né, o nosso sistema de motivação, né, o nosso sistema de recompensa, ele vai fazer com que tu comece a se motivar por aquela tarefa e tu consegue dar andamento, né? Lembro também de uma paciente minha, antiga, que ela não está mais comigo, que ela falava assim, que ela detestava fazer ginástica, né? Eu sou dessas também, embora eu faço, mas com, né, não gostando. Porque então tem eu que fazer, entendo. né? E ela detestava fazer ginástica, mas ela precisava fazer, até por uma questão não só de saúde, de estética, mas de saúde mesmo. E aí eu dizia para ela, mas fulana, como é que tu pode fazer essa tarefa se tornar fácil? O difícil fica fácil, né? Para não procrastinar. E aí eu lembro que a gente conversou e ela começou a dormir com roupa de academia. Ela fazia de manhã cedo, dormia com a calça, com leg, com meia, e acordava, só botava a camiseta sem pensar, né? Sim. Automatizando, né? Aquele comportamento, levantava já com a camiseta, com a leg, com a meia, só botava o tênis e a camiseta, escovava os dentes e ia, né? Então é isso, eu acho que muitas vezes também é a gente tornar o difícil fácil. Exatamente. Né? Jéssica, como tu falava antes da questão do ambiente, né? Que a gente precisa tirar os distratores, assim, aquilo que tira a nossa atenção da nossa volta, né? Como, por exemplo, não posso querer sentar para estudar, para fazer uma coisa que demanda esforço, que a recompensa não é imediata, né? Que é uma tarefa que tem tendência a procrastinar. E aí eu sento e fico com o celular do lado, com a notificação, com redes sociais, né? Então eu preciso ter esse comportamento ativo, né? Envolve um esforço ativo. De pegar o celular, botar em outro cômodo, ou desligar, ou colocar em modo avião, né? Porque, mas eu posso estar sentada, desligar o celular e mesmo assim eu me distrair. Vou me distrair, vou pensar na vida, vou olhar para cima. Bom, mas tu pode ter certeza que a distração, o impacto disso será muito menor se tu tiver ainda com outros estímulos, né? Porque esse controle esse controle atencional, assim, né? De eu desfocar daqui agora para olhar para a cortina e me desviar a atenção, bom, isso eu não controlo, né? Então, esses estímulos eu não tenho como tirar, né? A janela, a paisagem, o movimento, mas tem outros que eu consigo controlar, que eu consigo tirar, né? O celular, as notificações. Então, é isso, eu acho que é tornar o difícil fácil, né? Exato. Eu acho que isso ajuda também a evitar um pouco a procrastinação, a diminuir. Muito, é importante. Esse esforço ativo, né, Fê, que realmente ajuda, né? A gente acha, às vezes, que isso é besteira e tal, que nem eu sempre trago aqui, né? Eu sempre vou trazer, porque eu acho muito importante. O óbvio precisa ser dito, né? E a gente precisa fazer o que é óbvio. Então, eu sei que às vezes é difícil, que a gente precisa justamente, a gente precisa de alguém para nos ajudar, precisa entrar em processo psicoterápico, justamente para a gente buscar, assim, né, avaliar por que eu tô, por que eu continuo nesse padrão de sempre, né? Por que eu continuo reforçando as minhas crenças? Então, acho que uma coisa importante é pergunte-se por que você está procrastinando, né? Porque que nem agora tu citou o exemplo do teu paciente. Porque daqui a pouco é algo que a pessoa não quer.
Ela tá ali fazendo uma faculdade, porque os pais disseram que tem que fazer. Aí ele tá lá estudando pro TCC. Mas ele nem quer aquilo. Olha só que coisa mais cruel, assim, de certa maneira, né? Ele tá estudando por uma coisa que ele não gosta, que ele não quer. E ele tem que buscar ferramentas para ver, para se esforçar, para estudar para aquilo que tá tão distante de algo que seria satisfatório para ele. É claro que nunca é fácil fazer um TCC, independente se tu gosta ou não, né? Mas quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta, se torna mais gostoso o processo, de Mais alguma maneira. palatável. Exato. Faz mais sentido, né? Então, primeiro, acho que a gente tem que perguntar isso. Tu falou agora no início, e eu vou repetir, assim, quanto que tem que fazer sentido. Porque senão se torna ainda mais difícil, que já é difícil, quando faz sentido, né? Ou se não tem um sentido, né, Jéssica? Por exemplo, a pessoa tá na faculdade, tem fazendo TCC, tu precisa achar alguma recompensa, algum sentido, algum valor naquilo, para que tu consiga dar andamento, né? Porque senão vai ser muito penoso esse processo, ou a tendência é da pessoa até chegar na reta final e desistir. Traumatizar, né? Exatamente. Então a gente precisa encontrar aí um valor, uma recompensa, né? Mesmo naquilo que talvez a gente não goste, que não faça sentido no primeiro momento, mas aí a gente precisa encontrar algum valor, alguma recompensa, para que a dopamina possa agir no nosso cérebro e que a gente possa dar continuidade, né, nessa tarefa, nesse comportamento, enfim. Exato. E nós adiamos com frequência mais 2 tipos de tarefa, né? Algo que você não gosta de fazer, né? Que é mais ou menos o que a gente estava falando agora, né? Aquele comportamento, né, que daqui a pouco não faz sentido nenhum, né? Que é mais difícil, enfim. E algo que você não sabe fazer, né? Que é o sistema de luta ou fuga também. Então, algo que você não gosta de fazer e algo que você não sabe fazer. Vamos pensar numa situação em que a pessoa tá lá, não sabe ainda fazer, e aí junta com o perfeccionismo. Eu quero que saia da melhor maneira. Né? Assim, pô, peguei um livro sobre um assunto que eu nunca li sobre aquilo, né? E aí eu quero terminar esse livro logo e saber tudo, né? Aprender tudo sobre esse livro em 2 semanas. Em 1 semana. Então, olha só, né? Então, a gente tem que cuidar com isso também, né? Outra coisa importante, estabelecer prazos. Eu acho que a gente já falou bastante sobre o tempo, mas é fundamental a gente trazer isso. Estabelecer prazos, né? Porque quando a gente está trabalhando e o nosso chefe, né, estabelece um prazo, teoricamente é mais fácil porque tem a regra, né? De que tu vai entregar aquele relatório até terça-feira às 11 da noite. Mesmo sendo na base da adrenalina, como aquela paciente que tu trouxe. Exato. Né? Porque a adrenalina é uma recompensa. Né? Comer um doce é uma recompensa, beber álcool, né, é uma recompensa, né, pela dopamina que isso gera, então acho que é um ponto, né, Jéssica? Exatamente. Então, estabelecer prazos para você mesmo, né? E é mais difícil quando né? Quando você estabelece prazo. Né? Então, se tem uma pessoa te ajudando nisso, né? Por exemplo, aqui, nós duas fazemos esse podcast, né? Então, querendo ou não, é algo, eu pelo menos acho melhor, nesse sentido de que eu combino um horário contigo, né? Então, tem a Fê tá lá me esperando, a Fê tá, né? A gente tá estudando juntas, a gente tá pensando em melhoras juntas, né? Para isso, né? Para que isso dê certo, enfim. Então, tem um compartilhamento, tem um estabelecimento de prazos, de regras. Um compromisso público. Um compromisso, exato. Público. É. E que ajuda muito nesse sentido, né? Então, estabelecimento de prazos, né? As recompensas, em curto prazo também, de novo, né? Aumentar daqui a pouco as recompensas. Não está sendo suficiente essas recompensas. Aumente, né? E adquirir hábitos, né? Então, se você fizer agora aquilo, você vai perceber os benefícios, né? Então, à medida que você vai percebendo esses benefícios dos hábitos criados, né? Por exemplo, eu vou lá e vou na academia. Depois que eu sair de lá, eu vou me sentir melhor. Né? Não é que eu vou sair de lá com o corpo mudado. Não é isso. Mas eu vou me sentir melhor, mais animada, sabendo que eu consegui, que amanhã, as chances de eu conseguir amanhã são maiores, porque hoje eu consegui. Mesmo daqui a pouco sendo um pouquinho mais cansada, mas eu sou capaz disso, né? Então, os hábitos ajudam muito nessa situação, né? Que vão enfraquecendo, às vezes, aquela crença de incapacidade também que a gente tem. Né? Porque vamos pensar, hoje eu não vou porque eu tô cansada, ou porque, sei lá, vou deixar para ir na segunda, começar na segunda. As chances de você continuar procrastinando, seja na questão
de exercícios físicos, seja de uma boa alimentação, seja de estudos, é muito maior quando você vai deixando de fato, né? E não cria hábitos, né? Não muda essas trilhas. Então, essa questão de adquirir hábitos ajuda muito também. Tá? Uhum. E acho que também a questão que tu fala também, Jéssica, a questão também da gente não confiar que a gente é capaz de adquirir aquela recompensa. Eu sei o benefício que isso me traz, mas eu não confio no esforço que eu vou precisar ter para adquirir o resultado que eu quero. Ou eu não confio se todo o esforço que eu vou ter para essa tarefa, né, entendendo que é uma recompensa que não é imediata, né, eu vou ter o resultado que eu espero. Né? Então, às vezes a gente tem clareza do benefício, a gente sabe o valor, mas a gente não confia na nossa capacidade de adquirir o resultado. A gente entende que é muito esforço, né? Uma recompensa pequena ou né, a longo tempo que eu vou ter essa recompensa, e aí eu não acredito nessa capacidade de ter esse resultado, logo eu não faço, né? Sim, aí reforça um padrão e não é isso que a gente quer. É por isso que em psicoterapia a gente trabalha muito isso com os pacientes, né? De buscar o sentido, né? E aí sempre avaliar o que está me afastando disso. Por que eu tô resistindo tanto a esse comportamento? Porque às vezes a gente fica lutando contra, né? Assim, eu sou um procrastinador mesmo, eu tenho que parar de procrastinar, tá tudo errado. É uma luta constante que não vai te ajudar, né? Só vai te deixar mais ansioso, né? Mais estressado, né? E vai criar um caos mental, assim. Então, entenda que tá procrastinando e veja por que eu estou me afastando tanto disso? Por que eu tô resistindo tanto a isso? Se eu quero tanto isso, né? Se isso é um desejo meu, se isso é importante para mim, né? Então, às vezes é difícil, é complexo, mas em psicoterapia isso é possível, né? O psicoterapeuta ajuda o paciente a identificar isso. Vamos pensar no que tá te gerando, né? Às vezes é um medo mesmo, né? Ou, vou ter muito mais responsabilidades a partir do momento em que eu, sei lá, abrir essa empresa, ou começar esse podcast, ou começar esse novo, né, projeto. E aí tem uma questão de medo da responsabilidade, às vezes, né? Que de fato é mais responsabilidade mesmo. Né? Por isso que tem que avaliar. Será que eu quero? Será que eu não quero? Então, eu acho que isso é bem importante. Olha, Jéssica, eu não sei, eu acho que a gente já falou bastante aqui sobre procrastinação, sobre o que é, as razões que a gente procrastina, os motivos, estratégias que a gente pode adotar, né? Também acho. Eu tenho uma tarefa que eu estou procrastinando, que eu acho que até a doutora Jéssica pode me ajudar. A gente pode aproveitar aqui o podcast para pensar em alternativas aí, vou expor um pouco. Que é, para mim, é uma tarefa muito, muito presente que eu estou procrastinando, que é o retorno para as redes sociais. Né? Eu tinha o meu Instagram muito ativo até 2 anos atrás, né? Só contando um pouquinho para quem não conhece, não sabe, né? Mas há 2 anos atrás eu tive meu filho, o Arthur, que completa 2 anos agora nesse domingo. E um menino muito desejado, muito esperado, 3 anos aí tentando engravidar. Então foi um momento muito especial e que eu me afastei das redes sociais para me dedicar à maternidade, a qual eu não me arrependo, né? E na época eu falei isso para os seguidores, que eu ia me afastar um pouco. Enfim. Só que se passaram 2 anos, eu me percebo já organizada, já retomei com 4 meses de vida do Arthur, eu retomei o consultório, enfim. Sim. Mas eu não consigo voltar para as redes sociais, né? Eu estou procrastinando muito e, claro, eu acho que o podcast ele foi uma estratégia, né, para que eu possa retomar agora também. E por que eu estou procrastinando? Porque eu sempre falei que eu não era uma pessoa perfeccionista. E eu não me considero uma pessoa perfeccionista. Mas olha, eu aposto aqui contigo, Jéssica, que todos nós temos um perfeccionismo. E geralmente na tarefa que a gente procrastina. Nesse caso, isso. As redes sociais. E por que eu estou adiando? Porque acho que não sei se eu vou conseguir ser constante, assídua, presente como eu era.
né? Se eu vou ter tempo para fazer os posts, se eu vou ter tempo para responder os seguidores nas interações ali no direct. Então, eu estou esperando uma perfeição, né? E isso está adiando, isso eu estou adiando. E eu percebo que para mim é muito esforço hoje. Então, né? Se a gente for falar assim, retomando, né? Da procrastinação, que envolve recompensa, a distância dessa recompensa, se é curto, médio, longo prazo, e o esforço, se é maior ou menor para atingir aquele resultado. Então, eu vejo hoje que é bastante esforço. Sempre foi para mim, porque eu sempre quis fazer um trabalho sério. Mas hoje é muito mais, porque, enfim, eu tenho consultório, tenho filho, tenho casa, né? Tenho a rotina que me demanda muito. Então, eu vejo como bastante esforço. Né? Mas tem uma recompensa que ela é importante, a interação, a disseminar conteúdo, ter uma contribuição social ali, né? Mas eu vejo que parece que não é tão forte assim para mim hoje a recompensa, né? De acordo com o esforço que eu vou ter. Sim. Então, olha, é algo que eu tô, uma área que eu tô procrastinando demais e que eu quero tornar público aqui, para que talvez eu consiga, né, mudar isso e voltar para as redes sociais, né? E dar atenção, carinho, afeto para todos os meus seguidores, né? É que eu acho que agora tem o fator filho, né, Fê? Que é algo muito importante, que eu não sei, eu não tenho filho ainda, mas muda toda... Eu tenho muitas amigas que têm filhos, várias, né, a maioria, e eu sei o quanto que muda a nossa vida, né? Então, antes, como é que era? Tu conseguia notar muito facilmente as recompensas. Eu percebi que tu gostava muito de estar ali, que não via como perfeccionista, né? Tu ia lá, tu ia fazer as tuas coisas, parecia muito natural, porque eu estava acostumada também com aquilo e tendo aquela sensação de que eu consigo, né? Eu me sinto capaz, assim, né? E aí, a partir do momento que a gente para de fazer algo, e não é só tu, várias pessoas que param, né? Que estagnam um pouco, assim, nas redes sociais, tem essa dificuldade justamente porque aquela ideia, né, falando de hábito de novo, aquele hábito já foi meio que rompido, não existe mais aquele hábito de abrir o celular, fazer os áudios, fazer os vídeos, colocar a caixinha. Não tem mais aquilo, agora a rotina da Fê é outra. São os atendimentos, né, os estudos e o filho, né, que toma bastante tempo, bastante energia. Então, colocar mais, né, daqui a pouco tu tá pensando que tu vai ter que colocar horários, né, muito difíceis, de repente, de encaixar na tua rotina, ou fazer da mesma maneira e da mesma intensidade que tu fazia antes, que era bastante mesmo, né? Tu fazia vários vídeos, vários stories, enfim, e isso a gente sabe que dá muito trabalho. Eu sei porque eu tô começando agora também. Isso é a minha maior motivação, minha inspiração, porque tu tá muito assídua. Na verdade, é o contrário, Fê. Quem me inspirou foi tu. Eu me inspirei em ti, tu que me deu maior força no início, né? Então, eu sempre falo pra todo mundo, assim, que se tem uma pessoa que me incentivou, foi tu. E é por isso que eu comecei. E assim, hoje eu digo, né, que como é que eu penso em relação à minha rede social, que é o Instagram que eu tenho agora? Eu vou fazer o que eu puder fazer. Né? Antes eu tinha muito aquilo de postar de maneira perfeita, e demorava para fazer um post. Né? Isso ocorre agora nos meus vídeos, que eu tive um problema na semana passada com a gravação de vídeos também, que eu queria que ficasse perfeito. Que não tem como, né? Então, o que tu falou faz sentido. No fundo, a gente tem essa ideia de que as pessoas são... O que as pessoas vão pensar? Eu preciso... Tudo que eu colocar aqui, as pessoas vão conseguir ter acesso. E eu falar uma besteira. Né? Só que se a gente partir disso, a gente não vai fazer nada. Né? A gente não vai postar nenhum story, a gente não vai postar nenhuma frase, a gente não vai fazer nenhum post por pensar, geralmente, né? Eu sei que geralmente é a ideia de que, o que os outros colegas vão pensar. Pelo menos pra mim vem isso. Mas peraí, eu não tô postando para o meu colega, eu tô postando para ajudar as pessoas. A partir do momento em que eu entendi que o meu Instagram serviria para ajudar as pessoas e ponto, começou a deslanchar, eu comecei a postar. Né? E assim, outra coisa que me mudou também é isso de meio que ligar o foda-se, sabe? Eu vou postar o que eu estudei, a minha, né, intenção aqui é ajudar as pessoas, é promover saúde, e eu tenho certeza que tudo que eu falar aqui vai ajudar alguém, né? E outra coisa, o que vai mudar, né? O que o colega vai pensar a meu respeito, né? Eu tenho certeza que eu não tô falando que nenhuma atrocidade, né? Tudo é com muito respeito, é com muito cuidado, né? Então a gente tem que saber também que tá entrando aí num negócio que vai gerar crítica, que vai gerar
Eu acho que nem esse talvez não seja tanto o teu problema, assim, em relação à crítica e julgamento. Isso me travou durante muito tempo. Sim, é meu problema também. Mas que hoje, por exemplo, se abre uma caixinha de perguntas, eu respondo, mas eu não preciso responder todas. Se por acaso eu tenho outro compromisso depois, eu respondo, sei lá, 4, 5, ou eu posso responder um pouco mais, dependendo de como tá o meu dia. Então, sabe, eu vou fazer o que eu puder fazer hoje. Não tem ninguém ali me colocando alguma regra. As minhas regras vão ser essa. Eu vou abrir a caixinha, eu vou responder o que eu puder responder. O que eu achar também que eu consigo ajudar. E é isso. Então, eu acho que isso é pegar um pouco mais leve nesse sentido. Talvez hoje tu faça essa comparação como tu era antes. Exato. Acabo tendo aquela referência, né? Mas eu não posso mais ter aquela referência, porque aquela referência não me cabe mais, né? Exato. Acho que foi perfeito. E que hoje, além do Arthur, tem os teus pacientes, que tu atende até tarde. Então, daqui a pouco, uma ideia seria estabelecer um horário da semana para fazer. E até como é isso com seus seguidores, né? Tá lá, toda segunda é caixinha. Tem um terapeuta bem interessante que ele faz isso. Toda sexta tem uma caixinha. Que ele também, tipo, dá aula, tem pacientes e coisas. Só sexta ele abre a caixinha. E começar assim, sabe? E ele responde, sei lá, 5 perguntas. E ele é um master terapeuta aqui de Porto Alegre, super bom. Ele responde 5 perguntas, sabe? Que é o que ele consegue. E isso é flexibilidade psicológica também, que é muito difícil a gente exercer isso. Né? É muito complicado achar um meio termo, assim. Uma flexibilidade nesse caminho, com tantas exigências, né? Eu parei também de ver muitos Instagrams de colegas, porque às vezes isso me deixava ansiosa. Então eu tenho algumas táticas aí que eu utilizei que me ajudou. É meio que eu não tenho que ser igual a ninguém, eu tenho que ser eu. Né? As pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou, né? E o que eu postar aqui vai ser pra ajudar, assim como tu fazia. Sim. Mas como tu tem essa comparação com a Fê antes de ter o Arthur, né? É algo que acaba pesando, porque realmente era bastante. Perfeito. Me ajudou muito, como sempre. Bom, eu acho que é isso, né, Jéssica? Acho que a gente já falou bastante sobre o tema. Vamos de novo pedir para que vocês curtem o vídeo, se inscrevam no canal, nos sigam no Instagram. O meu logo logo será reativado, é um compromisso público aqui. Isso aí. Então, nos sigam. Isso, e comentem se vocês gostaram, se vocês têm alguma ideia, né, de tema para cá. Nos sigam no Instagram e, enfim, compartilhem também. Beijos. Até mais. Até.